vou fazer uma introdução para esse painel, antes da gente começar. O tema do painel é influenciador digital é o novo sell-side? Essa é uma pergunta que a gente vai tentar, se não responder, trazer aí elementos para essa discussão. E eu acho que vale a gente trazer aí um pouco de histórico e um entendimento aqui dessa mudança do papel do sell-side nesses últimos tempos. A gente comentou nos outros painéis sobre MiFID, até pouco tempo atrás, né, a gente pode dizer 3, 5 anos, tinham muitas discussões com relação ao que está acontecendo nas empresas em salas fechadas e que em alguns casos, a gente até podia falar que tinha inside information rolando, de verdade, era o que acontecia. E agora, com o advento de mídias sociais e outras maneiras de comunicação, essas barreiras foram mudando, né? A gente foi sentindo aí muita mudança acontecendo nesse aspecto da comunicação. Com relação à MiFID, que a gente até comentou aqui, o papel do MiFID é um papel de desintermediação. E a gente escolheu o Tiago para vir aqui intermediar esse painel, justamente porque ele é um defensor dessa desintermediação. Ele estava comentando com a gente na preparação que, entre todas as operações de mercado de capitais que ele fez esse ano na JHSF 2,5 bi, né, Tiago? Só 20% desse valor, o 500 milhões, teve intermediação. Todo o restante não teve intermediação. Então, ele é um defensor desse trabalho. Ele fez um trabalho bastante relevante na JHSF, que ele vai compartilhar com vocês. E eu convidei para o painel alguns influenciadores digitais. Eu não sei quem aqui acompanha o Twitter, por exemplo, ou o FinTwitch, como todo mundo gosta de chamar, e se estão acompanhando as discussões, mas os RIs cada vez mais têm que estar antenados, e a discussão vai acontecer aqui sobre o quanto está sendo falado sobre a sua ação, a sua performance, informações relevantes que estão aí nas plataformas. Uma dessas plataformas é o Traders Club, acho que o Felipe vai poder comentar um pouquinho também sobre isso. E aí a gente tem dois grandes influenciadores digitais, que não fui eu que falei, foi a Folha que falou, que é o Henrique Breda, da Alaska Asset, e a Elo Cruz, que é da Stoxos, desculpa, não, né? E ela tem dado vários cursos de educação digital, levantando a bandeira da educação financeira para o mercado. Então, passo a palavra aí para vocês. Obrigado, bom dia. Eu acho que a gente está aqui conversando essencialmente com uma comunidade que trabalha no mercado de RI. Só para a gente tentar entender aqui, vou pedir para levantar a mão, quem é profissional de RI que está aqui na sala? Tá, de vocês que levantaram a mão, mantenha a mão levantada, por favor. Quantos de vocês estão usando ativamente no dia a dia de vocês ferramentas como o Twitter, o Instagram ou o LinkedIn para se comunicar com o investidor? Tirando a Cleide aqui, que trabalha comigo, tem uma mão... a Mara também, que também trabalha comigo. Então, assim, a brincadeira aqui com vocês é para dizer o seguinte, há um ano atrás, a Mara, a Cleide nem trabalhava conosco, a gente estava nessa mesma situação, de negar que existem outras ferramentas, de negar que existem outros canais de comunicação. E acho que, como a gente está vendo em todos os negócios uma desintermediação, o middleman está desaparecendo, a gente resolveu tirar esse middleman, ou não depender do middleman, para que a gente fizesse qualquer coisa que a empresa precisa, seja a comunicação com os seus potenciais investidores ou com os investidores presentes. E isso acabou abrindo uma caixa de Pandora para a gente, um universo que nós não conhecíamos. Essa transformação, ela representou a gente multiplicar por 20 o número de acionistas na empresa. Óbvio que tem um fenômeno macroeconômico que aconteceu em paralelo a isso, mas a gente nunca vai conseguir atribuir quanto é do macroeconômico, quanto não é do microeconômico. Então, eu quero trazer para vocês aqui, como profissional de RI,
que existe um benefício enorme em você montar a sua estratégia de comunicação. Estou olhando aqui na frente, está a Vanessa, ela advoga lá para a gente, então, em período de oferta, era tudo assim, Vanessa, esse aqui dá para postar ou não dá para postar? Então, ela era o meu buffer ali para dizer se eu estava fazendo alguma coisa ou não que infringia a parte regulatória. Então, eu não quero estender demais o case da empresa, eu estou à disposição de vocês para depois a gente bater um papo e contar com mais detalhes o que foi feito, mas a mensagem é, foi feito, é interessante, cria uma proximidade muito grande com essa comunidade de investidores que busca informações que nós, empresa, temos. Ela só está dispersa ou no formulário de referência, ou no release do último resultado, ou numa nota explicativa. E você entregar isso mais mastigado, já na mão daquela pessoa que vai buscar uma informação, tem sido muito bem recebido, e eu queria incentivar vocês a fazerem. Ao mesmo tempo, até pelo que eu acabei de falar aqui da Vanessa, o lado regulatório não é simples. O IBRE é um dos apoiadores desse evento aqui de hoje. Até o mês de dezembro, eu fazia parte do conselho do IBRE. E, em algumas interações institucionais do IBRE com a CVM, a gente levava essa questão de que a gente precisa aceitar essas ferramentas. Não adianta a gente querer ir contra algo que está aí. Então, eu até brincava, será que se eu fizer um post e meter um hashtag CVM, eu não deveria considerar esse negócio arquivado? Por que não? Por que não? Por que não? E aqui tem um pouco do que a Fabiana falou na introdução. Quem é RI aqui já fez reunião sozinho com o investidor. O que ele te perguntou e o que você falou não tem testemunha, na rede social fica. Por que não? Então, uma das provocações que eu fiz para a Mari e para a Cleide é que, a partir de algum momento desse ano, qualquer e-mail que nós recebermos e qualquer e-mail que nós respondermos, ele deveria ficar numa área aberta do site, como se fosse uma área de Q&A. Eu vou deixar como anônimo quem mandou, mas eu acho que é mais transparente, eu acho que é mais equânime como política de RI. E por que ser equânime, transparente, democrático é importante? Tem um senhor ali atrás, o Rodolfo, que foi o cara que me ensinou isso há 13 anos atrás. Ele falou assim, Tiago, o seu papel é um papel extremamente relevante de comunicação. Você tem que levar a mensagem de uma administração para um mercado e você tem que trazer o feedback do mercado para a administração. Seja fático. E é com essa, vamos dizer, com essa inspiração lá do Rodolfo que eu olhei para esse caminho e é com isso que a gente tentou fundamentar para o pessoal da CVM, olha, é transparente, é fático, está lá. Agora, você prefere que eu fique sentado ali na sala, no one-on-one, e eu vou dizer o que eu quiser e nunca vai ter testemunha, ou que eu coloque isso numa rede social e aberta, e se você quiser ciência, eu dou um hashtag CVM e você ficou sabendo. Agora, se você não tem condição de fiscalizar e de acompanhar, não jogue em mim um problema que é de vocês. Eu não quero alongar demais, porque era essa a introdução que a gente vamos dizer, deixou aqui preparada para fazer para vocês, mas eu queria rapidamente entrar, então, no tema aqui da questão do influenciador digital, se ele é ou não é o novo sell-side. E a questão do influenciador digital talvez é um estigma que eu acho que ninguém nasce querendo ser influenciador digital. É uma consequência das atitudes que ele tem dentro dessas redes sociais e as pessoas vão tendo mais ou menos interesse em acompanhar e seguir o pensamento que ele tem, e a derivada é ser um influenciador digital dentro desse novo mundo. Então, a Elô está aqui do meu lado, para quem não conhece, ela é uma profissional que veio do mundo do buy-side, é mãe, apaixonada pelos filhos, está tocando uma reforma nesse momento, que eu também só sei por causa da mídia social. Semana passada estourou um cano na casa dela, eu falei, ligo ou não ligo? Eu falei, não, quanto menos, melhor nessa hora. Né? Então, jorrava água assim pela parede da casa dela. Mas, então, a Heloísa, ela faz hoje um trabalho que eu julgo muito interessante e oportuno, que é um trabalho de educação financeira. A gente tem uma quantidade grande de CPFs que estão entrando na Bolsa e pessoas que têm baixíssima formação financeira. Né?
E aqui, então, tem um alerta também para todo mundo. Cuidado com o linguajar que a gente usa. A gente não fala mais só para a Faria Lima ou para Wall Street. A gente está falando para minha mãe. Então, a Mara e a Cleide sabem. Tem que escrever coisa que a minha mãe vai entender. Como a mãe da Mara é mega investidora, a mãe da Mara também está entrando no jogo. Então, é isso. Acho que a gente tem que prestar atenção. Elô, não quero me alongar demais, mas você, no teu papel, você se vê como uma substituta do sell-side? Eu acho que não, assim, porque o sell-side tem um papel primordial de dar call. Eu acho que a gente, enfim, eu caí nisso meio sem querer, assim, eu parei quando eu tive filho, eu acho que foi muito bom ter parado, assim, eu recomendo para todas as mulheres que podem. E o que aconteceu foi que eu acabei vendo que no mundo... Eu sempre fui profissional, trabalhei no JP Morgan, trabalhei no Itaú, então eu sempre tive muito acesso, muita informação. E o que eu vi é que as pessoas físicas não tinham nenhuma informação, não é pouco, é nenhuma. Então, até hoje, eu tenho um problema, porque eu sou pessoa física, eu sou investidor pessoa física, que eu não consigo ter informação em IPO. Então, não dá para fazer... Assim, sinceramente, eu não sei nem por que oferecem IPO para varejo, porque o prospecto não é informação suficiente. Eu quero ter acesso a Net Roadshow, eu quero ter acesso a almoço com empresa. Então, o que acontece é o seguinte, e aí o que aconteceu? Eu virei e falei assim, eu vou me colocar num papel onde, não como sell-side, mas talvez como o banker deveria estar fazendo, o cara que faz o IPO, ou... talvez não o sell-side, mas o próprio RI da empresa, quer me colocar nesse meio do caminho de tentar, primeiro, simplificar a forma como a informação é colocada, desmistificar algumas coisas. Então, o WOC, vai lá, o cara fala WOC, o que é o WOC, de onde vem, para onde vai? E um pouco de olhar e também pushback às empresas, não todas, porque são as que eu consigo acessar, mas assim, virar e falar assim, e aí? Tá mal escrito, seu release não dá para entender. Às vezes, eu, na própria teleconferência, eu viro e falo assim, você quis dizer isso ou isso? Porque eu não consigo inferir nada daqui do que está escrito. Então, assim, no final, eu acho que eu virei esse influenciador digital. Eu não me programei para isso, na verdade, eu me programei para voltar a ser analista de buy-side, mas a ideia foi justamente essa, foi desmistificar. Aí, sem querer, começaram a pedir para eu dar curso. Aí, no final, hoje eu dou curso, e o meu objetivo no meu curso é permitir que investidor, pessoa física, consiga ter rentabilidades iguais ou superiores de fundo, como, por exemplo, investindo em small caps, que são empresas que os fundos não podem olhar, não podem investir. E aí tem lá, está na mesa, às vezes está muito barata, está passando por um turnaround, ninguém está olhando. Então, assim, no final das contas, não sei se é bem substituição do sell-side no papel de fazer da call, mas, efetivamente, talvez ocupando um espaço que, acho que, historicamente, ninguém nunca ocupou esse espaço entre empresa e pessoa física e permitir... Tem médico que vira e fala assim, não, Elô, diminuir minha carga na medicina porque eu quero gastar mais tempo com investimento, porque isso me dá muito prazer. Acho que legal aqui o que você falou. Uma outra também questão minha aqui com a Elô, eu pedi para ela fazer um curso para crianças, que eu quero que os meus filhos tenham educação financeira e que cresçam dentro dessa, vamos dizer, dentro dessa realidade, porque as escolas não dão educação financeira, né? Então, assim, eu tenho certeza que a maioria dos nossos amigos, dos nossos conhecidos, de todo mundo que está aqui na sala, vira e mexe e fala assim, pô, você não tem uma dica de investimento, né? Pô, o que você está botando o teu dinheiro? Eu, cara, na boa, assim, eu mal sei onde eu vou botar o meu, você ainda vai querer pegar carona no meu para você der errado, você ainda vir me cobrar que deu errado. Então, acho que o trabalho que a Elô faz é um trabalho de fazer com que as pessoas aprendam a andar, né? Então, o que a gente tem que entender é o seguinte, como processo de educação, e aí é uma questão mais profunda de país, a gente não tem isso nem nas famílias, nem nas escolas. Então, se a gente não começar esse processo, vamos dizer, no micro, na nossa casa, na nossa empresa, naquele mercado que a gente impacta, a gente não vai conseguir buscar um objetivo de educação também de natureza financeira. Eu vou pular para o Breda, Felipe, depois eu volto com você. O Breda ele é o portfólio manager do Alaska, dispensa comentários, né? Quem é o Alaska. É um dos caras mais ativos que tem, falando como portfólio manager, expõe as suas convicções de investidor e as suas convicções, inclusive, de natureza pessoal, de forma muito aberta no Twitter, é combatível, é combatido,
bate, apanha, mas todo dia seguinte ele está lá de novo com essa catequese, né? Então, é mais uma pergunta até, não necessariamente de ser o novo sell-side, mas no teu papel de portfólio manager, como é que você está usando essa plataforma de mídia social para expor a estratégia que você segue para o fundo, portanto, como é que você dali orienta o potencial investidor do Alasca de como deveria esperar os resultados futuros e se isso conflita ou não com o papel do sell-side? Bom, obrigado pelo convite aqui da MZ. Tiago, já conheço há um bom tempo já. E Elô, estudamos juntos na faculdade e conseguimos tirar o Felipe do mundo acadêmico, pelo menos em parte. Assim, esse negócio de rede social ele não é planejado, né? A gente meio que cai nisso por acaso. Quando a Alasca começou, a gente bateu na porta de vários clientes. E que clientes que você vai? Institucionais, você vai nos bancos, nos family offices. Ninguém quis investir na Alasca. A imagem do Luiz Alves era uma pessoa reclusa, arrogante e difícil de se lidar. Essa era a imagem dele. E hoje, quem conhece ele um pouco vê que é totalmente o oposto, ou seja, o que se vendia na mídia do Luiz Alves não tem absolutamente nada a ver. Então, já dá uma pista das coisas. E não sobrou ninguém para ser investidor da Alasca. Então, a gente resolveu fechar as portas, tocar o nosso próprio capital, e, beleza, ninguém quer investir, vamos tocar o nosso. Graças a Deus, tinha muito capital do Luiz Alves e da Ângela, que estava comigo há muito tempo, vamos tocar o nosso, e dado que não tem ninguém, vamos fazer o que a gente quer? Porque, normalmente, 6, 7, 8 anos atrás, se você vai montar um fundo de ações, você tem que ser long only, tem que fazer assim, não pode fazer assado. Mas se você não quer ser um long only, tem que ser um equity hedge, um long bias, que não pode passar disso, nem daquilo. A gente arrebentou todas as amarras e resolveu abrir um multimercado focado em ações. É o Black, ele faz de tudo. Ninguém vai entender, ninguém vai querer, então vamos tocar só o nosso. Para quem não acompanha, o que é a rentabilidade do Black nos últimos 12 meses? 30, 40, mas depende do dia, né? Ele varia bastante. Mas é só que o pessoal tem uma ordem de grandeza do que a gente está... Não, ele é um fundo que nos últimos 8 anos está com 25%, 26% de retorno anualizado. Teve anos muito bons, muito ruins, mas a gente gosta bastante. Só que, quando veio plataformas, e começou com a XP, depois veio as outras, Ora, Magaide e tal, o fundo começou a ser distribuído, começou a entrar pessoas físicas. Eu lembro a primeira boleta, R$30 mil. Eu falei, quem que é o louco que está colocando 30 mil? Não ligou para a gente, não perguntou quem que é esse. E aí, pouco tempo depois, teve um amigo nosso que falou o seguinte, olha, estão falando mal do Alaska Black no Twitter. Eu falei, o que é isso? Nunca tive Facebook, não sabia o que era Twitter, nada. Aí Coloca no tempo, quando é isso? Isso é mais ou menos final de 16, começo de 17. Aí eu falei, mas falando mal o quê? Que o gestor é feio, que o pessoal está tudo bem, né? Ele falou, não, estão falando que o Black é o novo GWI. Eu falei, aí não. Aí não pode. Aí não. E aí eu entrei, criei o perfil e falei, olha, vou começar a escrever sobre investimentos, porque eu vou brigar com o cara, não sei quem é, sei lá, um louco, o cara vai na minha casa depois, não sei. Comecei a escrever sobre filosofia de investimento. E isso trouxe muita gente para começar a seguir, fazer perguntas, e ali deu para perceber que deu uma luz, assim, juntou muita coisa ao mesmo tempo, que eu acho que é o que a gente está percebendo. A população não entende nada de investimentos, mas quer entender. Onde que elas vão estudar? Né? O Elô. Tem que chegar em mim, né? O desafio é chegar em mim. Eu sou um dos garotos propagandas da Elô. Te agradeço. E aí, então, mesmo assim, mesmo curso da Elô, o cara está aprendendo o que é CDI, não vai acompanhar. É antes, tem um passo anterior ainda. Tem que fazer a versão for dummies, né? Primeira turma daqui a 2 semanas. Então, essa que eu estou pedindo para a criança, entendeu? Se você pegar ali o For Dummies e botar, sei lá, o seu filho ali, daqui a, sei lá, 10 anos, quando ele tiver 20, 25 anos, já não é mais dummy. Então, já vai saber o que é CDI, já vai saber o que é... Perfeito. Por aí vai. E ali juntou muita coisa. Então, existe uma demanda por conhecimento.
não tem quem fala a linguagem que ele está preparado para entender. Adianta eu falar assim, então, o EBITDA, o cara fala, hã? Não é assim, né? É a linguagem da minha mãe, isso? É a então, linguagem que a minha mãe tem que entender? Não, quando você fala geração de caixa, começa a entender, né? Então, existe a demanda, isso aproxima, né, a gestão da ponta final, isso humaniza o seu trabalho, isso faz a outra pessoa entender que do outro lado tem uma pessoa, não é só uma máquina, não é só uma riscada. E isso faz parte de um processo muito maior. O mercado financeiro está chegando atrasado nisso, né? A desintermediação está ocorrendo em tudo. Antigamente, eu lembro que quando eu queria ver que filme que ia ter interessante na semana, eu pegava o Estadão, ou o Estadinho, não lembro, e eu ficava vendo o que ia passar de temperatura máxima. Já tinha grade montada. Grade horária de televisão estava ali, não pode mudar. Não dava para adiantar a tela quente para tarde, né? Tinha que esperar à noite. Então, isso mudou. A pessoa assiste o que ela quiser no YouTube, ela assiste o que ela quiser no Netflix. Então, ficou personalizado. Você assiste uma programação que ninguém mais assiste. É só você. A medicina foi para a medicina ortomolecular. Então, o remédio é para a sua composição bioquímica, para você. O ensino também está indo. Tem criança que aprende lendo, tem criança que aprende de forma lúdica, tem criança que aprende via vídeo. Então, está sendo personalizado. Então, o atendimento do gestor, do RI, da pessoa que se comunica, vai ser personalizada, caso a caso. Óbvio que você tenta ter um pouco de escala, né, resolver dúvidas que são de muita gente, mas o mundo caminha para a personificação. Então, esse negócio, esse discurso blasé, bonitinho, que parece um robô escrevendo, não engaja, não traz a pessoa para perto. Então, acho que a palavra que combina com a desintermediação, que está corretíssima, a outra palavra que a gente não pode esquecer é a personificação. Então, hoje em dia, quem acompanha a rede social, é muito difícil dissociar a JHSF de você. Então, isso torna o negócio mais humano, mais tolerável. As pessoas vão te dar mais chances de erro ao descobrir que você também é tão pessoa quanto ela. Legal. Só para fazer até uma apresentação rápida do Felipe, que é o próximo que vai falar, o Felipe trabalha para uma plataforma chamada Traders Club. Quem aqui conhece o Traders Club? Quem usa o Traders Club? Felipe, tem uma oportunidade boa aqui para você, né? Como é que você vê o papel do Traders Club ajudando a conectar o mundo que o Breda acabou de descrever para a gente, desse indivíduo pouco esclarecido, que a Elo está dizendo o seguinte: eu estou tentando fazer aqui a minha parte de melhorar a qualificação desse investidor, para que eles possam entender melhor o que as pessoas todas que não levantaram a mão aqui têm como desafio de comunicação. Bom dia a todos. Fiquei muito feliz com esse convite por alguns motivos. O primeiro deles é que, quando eu terminei o doutorado, eu queria ser RI. Então, é legal estar aqui com um monte de profissionais de RI. Infelizmente, eu não consegui na época, foi na época da crise, as oportunidades que apareceram não eram o que eu queria exatamente, e resolvi continuar na academia. E aí, no final do ano passado, surgiu a oportunidade de vir para o Traders Club para tocar a área educacional. E aí eu resolvi e estou aqui até hoje. Espero continuar por muito tempo. Explica um pouco, pessoal, o que é o Traders Club. Sim. Então, nossa plataforma ela é uma plataforma de disseminação de informação. Nós temos uma área de troca de ideias de investimento, são os trade ideas. Nós temos uma espécie de rede social, como um fórum de troca de ideias de investimento. Nós temos também o Mover, que é um serviço de informação financeira. Nós temos notícias em tempo real, nós temos mais ou menos 1000 notícias por dia, algumas proprietárias, algumas são agregadas. Então, é um serviço geral de informação financeira. Nossa função é reduzir a assimetria informacional no mercado de capitais. Essa é a principal função do Traders Club que eu vejo. E o segundo motivo que me fez ficar feliz de estar aqui é porque eu pesquisava na área de assimetria informacional no mercado de capitais. Eu era professor da Universidade Federal da Paraíba, eu orientava alunos de mestrado e doutorado lá no programa de contabilidade, e nossa pesquisa era basicamente focada em assimetria informacional. E uma das linhas de pesquisa que eu tocava era no uso de redes sociais. Isso eu comecei em 2012.
acho que o Twitter era meio vazio na área de finanças ainda. Tinha algumas pessoas lá, mas era de empresa, a gente não via quase nenhuma. Então, eu fiz uma pesquisa em 2012, 2013, até 2014 eu segui pesquisando nessa área. E nós temos um potencial muito forte para o uso de redes sociais pelas empresas, que é pouquíssimo explorado. Então, a gente começou a ver, do ano passado para cá, algumas empresas já aumentando essa exposição em rede social, mas o campo é muito amplo aí para vocês conseguirem explorar. Explorando redes sociais, YouTube em geral, esses canais, vocês conseguem reduzir custo de capital, conseguem atrair mais investidores para ofertas de ações, debêntures, ou o que for. Então, o campo de rede social, e o Traders Club é uma espécie de rede social, é bem útil para vocês. Inclusive, nós temos um canal no YouTube que nós entrevistamos gestores de fundos, profissionais de RIs, CEOs, CFOs, e eu gostaria de entrevistar todos vocês aqui. Então, quem tiver interesse de divulgar a empresa e reduzir a simetria informacional, que esse é o nosso papel, fica aí o convite, é só entrar em contato com a gente. Nós estamos entrando em contato com algumas empresas, mas ainda está bem pequeno esse número de acesso. Acho que você trouxe uma expressão aqui que a Heloísa também usou, que é a assimetria de informação, né? Então, a Heloísa reclamou como ex-profissional de buy-side, que ao virar pessoa física, ela não consegue acessar a mesma quantidade de informação que acessava quando ela era do JP Morgan. Como uma referência, eu diria menos que a metade. Então, assim, menos do que a metade. Então, o que a gente também aqui tem como mensagem para passar para regulador? O processo, ele é tudo menos isonômico. Tudo menos isonômico. Então, acho que é um takeaway que a gente tira daqui de hoje. Então, será que o período de silêncio, do jeito que ele é posto e que ele é feito, ele cria aquilo que o regulador quer criar, que é divulgação equânime, ou ele cria a assimetria? Está dado, cria assimetria. Oferta 476, você quer coisa que gera mais assimetria do que uma 476? Não tem, mas está lá, é regular. Pronto, então, acho que isso aqui é um takeaway super importante. O segundo takeaway importante é que ninguém foi para a mídia social querendo virar influenciador. Foi uma consequência. E foi uma consequência porque cada um encontrou na sua forma de escrever, na sua maneira de querer levar alguma informação, foi encontrando o seu meio. Breda, quantos seguidores você tem? Cento e poucos, 106, 107 mil. Mil. E nas suas estatísticas, quantos posts você faz por mês? Nossa Senhora. 100 mil. Assim, é cento e poucos mil no Twitter, tem 240 no Instagram. Instagram é um público maior, né? Porque assim, você tem LinkedIn, Twitter, Instagram, e eu acho que o Instagram deve estar pau a pau com o YouTube. As pessoas não sabem, mas o YouTube é o segundo maior buscador do Brasil. Então, as pessoas procuram as coisas no Google, quando não acham, vão no YouTube. Postagem, olha, eu acho que eu faço umas 6, 7 por dia, tranquilamente. Os educados. Mas é bastante. Porque o que acontece? É muito fácil para mim ali. Então, eu tenho 2 telas, uma tela, 2 monitores. No monitor, eu tenho o fundo rodando, e atrás dele eu tenho o Bloomberg. Está lá rodando, vendo os preços, compra, vende e tal. Na outra tela, eu tenho, geralmente, um PDF, alguma coisa que eu estou lendo, e a tela do Twitter. O Twitter, para mim, substituiu todos os jornais. Para mim também. Todos. Para mim também. Todos. Está ali. Então, eu não quero saber o que o fulano de tal, o jornalista do canal tal, está achando do que o Bolsonaro disse em Davos. Eu quero saber o que o investidor tal estava lá, achou. Melhor. Ele está exposto, ele não está querendo me passar nenhuma agenda oculta, não está com raiva do governo. Então, eu sigo pessoas que, eventualmente, podem ser jornalistas, né? Tem vários, muito bons, mas está ali na minha frente. Então, eu fico tirando dúvida e lendo e discutindo o tempo todo. Então, faz parte do dia a dia. Ou seja, se eu entendi bem o que você acabou de querer passar como mensagem, você não quer que ninguém interprete para você, quer dizer, me dá a matéria
renda-prima bruta, e deixa que eu vou tirar a minha conclusão. Depende. Eu quero bons interpretadores. Pessoal que seja melhor do que eu para entender aquela reportagem. Porque, se você tiver um mínimo de bom senso, você vai ver que tem pessoas que são muito piores que você para entender o que está acontecendo. Agora, você pega um Alexandre Garcia da vida, ele enxerga um pouquinho mais longe do que a gente. Então, agora, infelizmente, não é todo mundo que é Alexandre Garcia ou William Vac. Então, com o tempo, com um pouco mais de bom senso, você vai filtrando, bloqueando. E acho que esse é o barato do Twitter, né? Acho que... E até, se eu puder acrescentar, eu acho que o Twitter ficou grande por causa do Trump. E depois do Trump e o Bolsonaro, que são pessoas cuja interpretação das notícias necessariamente desfavorecia. E o que eu enxergo, que as empresas não enxergam, mas que, para a gente que está acompanhando o outro lado, é gritante, assim, é o óbvio ululante, que é o seguinte: até quando o RI vai querer ficar dependendo da interpretação do sell-side, ou, às vezes, assim, quando é o sell-side ainda um sell-side bom, vá lá que seja, mas até quando vai depender da interpretação, às vezes, do blogueiro, que é um cara que nem nunca falou com a empresa. Então, assim, eu acho que tem toda uma questão de... Eu acho que o que falta é a decisão, entendeu? As empresas precisam decidir passar direto a informação, como o Breda decidiu passar direto a informação do fundo dele, como o Trump e o Bolsonaro decidiram. Assim, o business é de intermediação, o que favorece isso é a tecnologia. A tecnologia já está aí. Só antes de eu passar a palavra para o Breda, que ele fez um sinal que ele quer fazer algum comentário, quem me inspirou foi o Trump. Não pelo que ele escreve, mas por ele mostrar que... todo mundo quer ouvir a opinião do presidente dos Estados Unidos. Alguém aqui tem dúvida? Não. Só que antigamente tinha o porta-voz, aí o porta-voz já dava uma suavizada, aí vinha o jornalista da Fox, botava para o outro lado, o da CNN colocava para o lado de cá. Ele, bem ou mal, ele vai lá e manda o recado dele. E, assim, eu acho, como profissional de RI, que é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que mandar o nosso recado. E muitas vezes o sell-side ele ajuda, muitas vezes o sell-side atrapalha, muitas vezes o sell-side não serve para nada. Então, você quer ser passageiro ou condutor? A gente optou por ser condutor. E então, assim, eu sou fático, eu sigo lá aquilo que a gente tem, vamos dizer, de material público, divulgado, etc., mas eu tento ajudar a levar o fato para que o investidor absorva. E, para minha surpresa, a quantidade dos institucionais que começou a consumir essa ferramenta é grande. Breda, eu falei demais. Só para ficar bem no ponto, a questão do sell-side, né? O sell-side ele tá o lado vendedor, né? O que está vendendo alguma coisa. O sell-side ele foi construído em cima de quem compra isso que ele está vendendo, que são investidores institucionais, fundos, family office e tal. Então, ele não se preocupa com jargão, tem jargão ali. Muitos relatórios que são circulados somente aqui no Brasil são feitos em inglês. Então, foi todo montado em cima do público que consome o sell-side. Conforme o público vai ficando cada vez mais disperso e pulverizado, e tem que tomar cuidado para não achar que varejo significa pouco dinheiro. Tem varejo bem grande, muito maior do que até investidores institucionais. Conforme esse novo consumidor vai mudando, o sell-side vai ter que se adaptar. Outra coisa que é muito evidente no sell-side, ele está levantando a bola para o IB do banco, muitas vezes. Então, de repente, o banco tem um interesse em fazer uma oferta numa empresa, o sell-side começa a encher a bola do setor inteiro, para ver se puxa tudo para cima e ver se dá uma raquetada nos investidores lá em cima, né? Você vende ação mais cara. Eu, pessoalmente, não consumo mais sell-side, produzo 100% dentro de casa. Quando eu quero ver mais ou menos o que o pessoal está lendo, eu leio o sell-side, mas não para eu me informar, mas saber qual que é o assunto do momento. Às vezes é um pouco de entretenimento, porque você vê uma certa química para tentar fazer o número chegar em X. Você pode mexer no G, no KE, tal, aquela coisinha, né? Então, o sell-side está muito antiquado, porque ele não se comunica com o novo investidor. Está evidente demais que ele serve muitas vezes para o IB do banco. E, assim, não negligencie a inteligência das pessoas. Se você achar que o público é burro, burro é você. As pessoas vão entender ao longo do tempo. Não nivele por baixo. Tem muita gente boa
utilizando rede social hoje em dia. As pessoas estão de olho totalmente no que você está escrevendo. E muita coisa bacana que aconteceu na gestora foi porque chegou via rede social. Em mim também, assim, mais da metade, para não dizer uns 80% das minhas decisões de investimento são muito mais paupadas em evidências anedóticas, mas que somam 10, 15, 50 vezes. Assim, por exemplo, eu tenho uma posição grande em JSL, quase todo dia alguém posta uma foto de um caminhão e marca a cidade onde está acontecendo. Então, você via evidência anedótica, olha, eu sou cliente de tal empresa, aconteceu esses dias, eu estopei uma posição, o cara falou assim, alô, eu moro aqui nessa cidade tal, e o pessoal está diminuindo muito o impacto real do evento que está acontecendo. Então, tem muito mais informação. Eles têm, olha, eu sou concorrente da empresa tal e eles estão fazendo guerra de preço, a margem vai cair. Então, assim, tem muita informação e eu vejo pelo meu público. Assim, o meu público é um cara que está disposto a pagar um curso que não é barato, passar um final de semana inteiro estudando, são 18 horas em um fim de semana. Assim, o meu público é muito diferenciado. Então, geralmente, tipo, tem muito executivo, muito médico, muito executivo no meu público. E eles olham e falam assim, o que está sendo oferecido para mim não é suficiente. Eu costumo não concordar com o meu sell side. E aí você vira e fala assim, ótimo, é um bom sinal. Não concordar com o sell side é sinal de que você está amadurecendo no seu processo de investimento. E falar um pouco de sell side, até para passar a bola para você, Felipe. O Traders Club, por exemplo, fez um acordo com o BTG e ele distribui... E a Eleven. BTG. Né? Quem aqui conhece Eleven Financial? Suno Research. Empíricos. Quem de RI aqui fala com a Empíricos com frequência? Esses últimos 3 nomes aqui que a gente falou, Eleven, Suno e Empíricos, hoje penetram o quê? Algumas centenas de milhares de assinantes, né? Então, assim, vocês estão perdendo uma oportunidade de ouro de se comunicar com essa pessoa física que é inteligente. Assim, tem pessoa física que interage com a gente no Twitter que dá de 1000 a 0 no melhor sell-side do nosso setor, mas de 1000 a 0. E a gente aprende com ele mais do que ele imagina, do que a gente consegue devolver para eles em termos de informação. Felipe. O assinante do TC ele tem acesso ao research do BTG em português, é traduzido, aqueles relatórios em inglês, é traduzido e resumido, não é aquele relatório completo, mas da Eleven é o relatório completo. Então, o cara tem acesso a isso e tem acesso às interpretações e às discussões das ideias que são feitas na nossa rede social, no nosso Twitter. Uma questão importante sobre viés de divulgação de informação, eu entendo que muitas vezes alguns profissionais de RI, CEO, CFOs, eles têm algum receio de conversar com a imprensa por causa da interpretação que a imprensa pode dar ao que eles falam. Lá no TC, a gente não tem esse problema especificamente. Nós entrevistamos as pessoas, nós geramos a informação com base nos fatos exatamente que foram ditos. E aí a interpretação ela surge na discussão no fórum, que é o nosso Twitter. Então, esse é um ponto importante, que às vezes isso pode gerar algum problema e gerar mais assimetria informacional ainda. O cara dá uma interpretação do que você disse e passa a informação errada. Muito bom. A gente tem talvez mais uns 5, eu vou fingir que não houve 5 aqui, talvez até 10, para responder perguntas que vocês queiram trazer aqui para a gente. Eu sugiro que vocês façam pergunta aqui para os outros 3, que vão aprender muito mais do que aqui comigo. Então, tenho aqui uma mão levantada. Não, está fazendo só sinal. Uma dúvida muito simples. Sua plataforma é gratuita ou é... Super simples a pergunta, mas eu queria saber se a plataforma é gratuita ou é por via de assinatura ou alguma coisa na linha do Empíricos e etc. Em torno de uns 200 mil usuários cadastrados. A maioria é gratuito. Nós temos muita coisa gratuita. Eu diria que uns 70-80% do conteúdo que temos lá é gratuito. Mas tem muita coisa que é gratuita, que é muito boa e que não está aberto em outras plataformas. Então, mesmo uma pessoa que não queira assinar de cara, ela pode ir lá testar, ela vai ter acesso a muita informação de graça. Eu sou usuário, talvez 80% da informação ela está nessa plataforma, nessa parte aberta da plataforma do Traders Club, se eu posso dar. Eu não leio mais muito jornal. Eu tenho assinatura no jornal, não vou dizer o nome para não divulgar, mas eu acompanho as notícias no TC. Eu já acompanhava de antes de estar aqui, gratuitamente antes. Tem uma próxima pergunta aqui.
Eu queria uma dica aí de alguns dos nomes dos principais influenciadores para a gente seguir no Twitter. Então, dentro da linha do ensinar a pescar e não dar o peixe, faz o seguinte, Breda, dá o seu Twitter, dá o seu, e aí você vê quem são as pessoas que eles seguem. Você começa a se plugar, você vai ficar impressionado. Em pouco tempo, Breda, qual que é o teu Twitter? Hbreda, com 2 Ds de dado. Elo Cruz. Felipe Pontes PB, não foi perguntado, mas fica aí. Eu já comecei a seguir. Ao longo da conversa, eu já coloquei os 3 no Twitter. Vê quem a gente segue, que aí você começa a ter um brainstorm. Tá bom. E assim que também eu comecei a montar o meu Twitter, foi dessa maneira. E você vai começar a perceber que o tempo vai vir um monte de coisa que você não gosta. Tem que fazer um pouco de higiene do Twitter, você vai limpando e, de repente, você começa a ter as fontes de informação. Então, por exemplo, eu hoje leio o jornal chinês. Eu acordo super cedo e o jornal chinês já traz um monte... Não em chinês, né? Eu tenho traduzir tweet, então eu tenho uns da Arábia Saudita também. Então, assim, tem muita coisa que você consegue buscar fontes diferentes, onde você faz um pouco do que o Breda está falando. Você começa a ver quem é o cara crível e daquele que é enviesado. Lá no fundo tem... Oi, estão me ouvindo? Sim. Meu nome é Luiz, eu sou da Local Web. Eu queria saber se quando vocês montam uma estratégia para falar com investidores, enfim, através de redes sociais, se ela anda junto com a estratégia natural da empresa de já se comunicar via redes sociais ou é um canal à parte que é montado? Qual que é a dica? Teve, no ano passado, muitas assets que marcaram reunião lá na Alaska para entender como é que funciona o departamento de marketing, de comunicação social, quem que é o head de mídia social. Isso sou só eu, né? Aí a pessoa fala assim, mas você que escreve? Pessoa que escreva. Pô, mas ninguém revê o que você escreve? Eu falei, não. Mas como é que você faz para escrever? Coloca da sua cabeça. Não, mas espera aí, assim? Né? Eu falei, assim. Um pouquinho de bom senso, você não cometa nenhum crime, não ofenda a honra de ninguém, né? Não ofenda a honra às pessoas sérias, tá? Porque eventualmente você vai ter sua honra ofendida. Então, assim, não tem muito preparo. Você fala, passa a mensagem de forma transparente, direto e sem se preocupar muito. Mas será que vão entender? Se não entender, o cara pergunta, você responde de novo. Eu vejo algumas empresas tendo canal institucional e tem um canal pessoal. Algum diretor, um CEO, um investidor, uma pessoa, onde está a cara dela e ela se comunica. Olha, é incomparável o engajamento e o quanto que você, de fato, influencia e conversa com as pessoas quando é personificado. Eu acho que o Breda também, a gente acaba encontrando as pessoas, eu encontro em curso, eu encontro em evento, e as pessoas, realmente querem se envolver com você. A história do Omnichannel, que você está vendo todo no varejo eletrônico, é a mesma coisa no Twitter. Então, por exemplo, o Thiago falou que ele viu que eu estou tendo problema na obra, porque, às vezes, é mais fácil. Em vez de eu simplesmente sumir do Twitter porque eu tive um problema na obra, eu simplesmente posto, estou tendo um problema na obra. E as pessoas se relacionam, besteira ou não, o cara que me ajudou a resolver o problema da obra é um cara que eu conheci pelo Twitter. Então, assim, quando você vai, enquanto empresa, você é empresa em processo de IPO, aí você tem algumas amarras, mas, por exemplo, vocês da Local Web que estão em processo de IPO, eu acho que vocês deveriam brigar de soco na CVM para conseguir soltar um vídeo institucional, um vídeo falando da empresa. O Net Roadshow, briga lá na CVM, assim, a gente ajuda. Se vocês quiserem, a gente faz barulho, a gente tem as nossas... Não precisa brigar, contrata a Vanessa aqui do Matos Filho. Ela é ótima. Mas, assim, ela vai te ajudar a resolver. Isso mudaria, tipo, você seria considerado um dos melhores IPOs da história. E, assim, a vantagem de você pegar o investidor de varejo é que o investidor de varejo ele vai se relacionar com você, ele vai hospedar o site da empresinha lá na Local Web, ele vai alugar o carro da Movida, ele vai comprar na Magazine Luiza ou no Via Varejo, dependendo da posição que ele está comprado, ou o piso na Portobello, no meu caso. Então, assim, eu acho que tem toda uma questão de justamente você olhar e você decidir
ir. Tem muito mais a ver com a decisão. Você vai sair daqui e decidir, já está resolvido. O resto, tipo, é natural, vai ser natural de você. Simplesmente fale a verdade, traga os fatos, traga as informações. Tenta levar a informação pelo Twitter antes que chegue pelo jornal, pelo não sei o quê. Então, soltou um fato relevante? Põe no Twitter. Soltou resultado? Põe no Twitter. Teleconferência começa em 10 minutos? Põe no Twitter. Esse caso da JHSF é um exemplo que acho que todo mundo devia usar como base, tá? É um caso de sucesso muito bom. Acho que deveria ser referência. Especialmente para empresas de small caps, né? Porque quando você é uma small cap, você não vai ter um institucional. O sell side não se... Gente, se você é uma small cap com pouca liquidez, o sell side não se interessa por você. Ele pode até ter uma cobertura formal, porque você é o banco da empresa, mas ele vai atualizar, vai conversar com você uma vez por trimestre, só depois do resultado, porque ele é obrigado a atualizar o modelo uma vez por ano. Tipo, é muito melhor você se relacionar diretamente. E aí, por exemplo, no caso da JHSF, tem umas 4 ou 5 pessoas que analisam de perto a empresa e que dão feedback para o mercado. Olha, saiu tua notícia? Achei isso, achei aquilo. Aí, gente que, no final das contas, as pessoas olham olho no olho via foto e se relacionam e confiam na gente. Mas se você falar para o sell side o seguinte, estou pensando num follow-on, num M&A, ele começa a cobrir você, tá? Fica tranquilo. Eu estou pensando, estou vendo, tal. Sim, deixa eu trazer minha contribuição como empresa, né? Quer dizer, a gente passa muito por essa questão. Então, o processo de comunicação ele tem uma lógica, e a lógica é assim: hoje em dia não dá para você se comunicar com materiais que são diferentes do que você fala para o público interno e para o seu público externo. Então, a comunicação do RI ela tem que estar plugada e estar muito alinhada com a estratégia de comunicação como um todo da empresa. Então, por exemplo, a gente passou por um follow-on em novembro. E durante setembro, outubro, novembro, dezembro, tinha uma série de produtos da empresa que estavam em lançamento, seja lá o que fosse. E a gente não deixou de fazer nenhum post desses assuntos, porque eles eram, vamos dizer, a rotina do dia a dia ali da empresa. Então, existia uma estratégia de comunicação. Se você me perguntar hoje se eu acho que isso ajudou as pessoas a entenderem melhor a empresa naquele período, eu vou te dizer, eu acredito que sim. Estava todo mundo na torcida pelo primeiro avião no aeroporto. Bom, essa história do aeroporto, há 6 meses atrás, a Mara falou assim: Thiago, tem aqui um cara não sei que mídia social que era, que diz que a gente tem um aeroporto fantasma. Aí eu falei, legal. Peguei o meu carro, sabe o suporte do telefone celular? Botei o celular apontado para frente do carro. Fui lá e fiz um time-lapse e postei no meu Twitter. Sei lá, foram 45 mil visualizações. Eu devia ter 1.000 seguidores no Twitter naquele momento. Acabou. Então, assim, a imagem, o impacto da imagem, ele também manda muita mensagem. Tá? Então, respondendo objetivamente, sim, faça isso alinhado com a estrutura macro de comunicação, porque essa estrutura de comunicação é que vai falar sobre o produto da sua empresa. O que o RI faz é conectar a lógica daquele produto com os números que aquele produto está gerando de rentabilidade / potencial de distribuição de dividendo para o seu investidor. Então, você, RI, tem que estar conectado na plataforma de comunicação. Porém, a sua preocupação ela é adicional à comunicação puramente institucional. Posso só adicionar? O visual é muito importante. Então, se você tem um videozinho institucional na sua empresa, você que já está aí, amanhã, chega no escritório, só abre um YouTube da sua empresa, faz o videozinho, posta lá, marca a gente distribui o videozinho. As pessoas precisam entender o seu negócio. Assim, você tem que ser mais do que um ticker, né? Analista técnico fala, você não tem que saber o que faz a empresa. Você tem que olhar o histórico de preço. E a gente fala exatamente ao contrário. Você precisa entender o que a empresa faz, mas a empresa precisa dar informação para você. Eu acho que é isso. Para a gente fechar aqui o painel, primeiro o agradecimento a todos vocês que vieram aqui trazer perguntas para a gente, escutar um pouquinho da nossa experiência. Breda, obrigado aí pela tua participação. Felipe também, Elô. E eu queria agradecer o PH aqui pelo convite que fez. Reforçar o convite para vocês, quem tiver interesse como RI, de conhecer mais no detalhe como a gente fez, o que nos levou a fazer, eu estou à disposição de vocês. O que eu também quero só deixar é o seguinte,
isso gera uma carga de trabalho adicional àquilo que a gente já faz no dia a dia. E a mídia social ela é 24/7. Então, se o Breda faz 7 posts por dia, eu posso dizer que só no último domingo, entre 6 horas da tarde e as 8 horas da noite, eu tive que fazer 18 posts. Tá? Então, é um comprometimento que existe do nosso tempo. Se você perguntar se eu estou feliz, extremamente, porque eu acho que a gente está conseguindo fazer aquilo que é o papel de relação com investidores, que é se relacionar com o investidor, não só através daquele portal chato da CVM, não só através daquele site que, graças à MZ, ele não é boring, né? Mas a gente está conseguindo interagir com esse investidor da maneira com que ele hoje interage, que é através do celular. Então, é Telegram, é WhatsApp e todas as outras plataformas. PH, super obrigado. E eu que agradeço. #CVM é o novo EmpresasNet, né? Eu adorei. Obrigado, gente. Obrigado a todos. Obrigada. Obrigado, Inspire. Obrigado, Ibre. Obrigado, gente.